Aí, ó, Roger tá falando. Vamos ouvir Roger Machado aqui que ele começou a falar. Já já eu volto para ler o resto do superchat, mas vou comentando inclusive, tá? Vou comentando aqui. Deixa eu só botar aqui para eu ouvi-lo. Ele que consegue, dentro dos 90 minutos, finalizar as oportunidades que criou. E a gente que finalizou, né, com um belo chute de longa distância do Igor, né, numa posição que ele também consegue fazer mais à frente. Então foi importante vencer na estreia. Jogo tenso também para o treinador, né, que está chegando e fazendo as suas observações para que a gente consiga ajustar essas questões todas, né, para o andamento do campeonato. Aí até falou sobre isso, Saulo. Falou sobre a questão de Julião. Ele apostou nessa e rendeu, né? No fim das contas, ele apostou e rendeu. O Flusão também tá aqui. Ô, Julião tá aí, muita atração pra ganhar. E manter só o Frazão, o André e o Ganso, que já é mais experiente. Eu queria saber o que você achou desses dois primeiros jogos com o Ailton. Acho que talvez não esteja dando para ouvir. Ela perguntou o que ele achou dos dois primeiros jogos. Então, os dois primeiros jogos foram dois jogos distintos, né? Um primeiro em que a gente, embora derrotado, né, nós tivemos um volume de jogo muito grande, criamos muitas oportunidades, mas, novamente, né, quem conclui as oportunidades criadas e finaliza a meta adversária é que vence a partida, né? E num segundo jogo, de um nível um pouco mais baixo, tecnicamente, em que, claro, a juventude dos atletas que a gente tem, né, e a pouca experiência nesses momentos acabam fazendo a diferença. Né? A ideia da gente trazer um time mais experiente não é para deixar de usar os meninos, é que eles possam, assim como hoje, né, entrar no decorrer da partida também, se for o caso, né, e definir a partida a nosso favor. Né, porque aqueles que saíram jogando, construíram, seguraram o zero do placar, sofreram o jogo quando precisou sofrer, e quando as trocas aconteceram, né, pela juventude, né, pelas características de jogadores mais leves, né, que eu coloquei nas beiradas, né, trocando o Igor para trinca de meio e colocando o Kennedy para frente, né, a gente conseguiu, depois de bastante tempo, defendendo um pouco mais baixo, subir um pouco a marcação, e é onde a gente conseguiu o nosso gol. Né? Então, essas experiências feitas, né, e a utilização dos jogadores mais jovens, ela vai acontecer. Né? O que eu tenho dito para os meninos é que confiem nessa evolução, né, e em alguns momentos vocês vão estar jogando, né, de início, e outros momentos vão entrar como entrar agora, para que gradativamente se solidifiquem no profissional do clube, né, e possam prestar muitos serviços ainda em favor do clube e conquistar títulos. Maneira falar de Roger no sentido sobre os garotos. Porque ele pediu água, hein? Só para avisar. Porque, no fim das contas, depois eu comento a resposta dele sobre os garotos. Né? O elenco principal, o restante do elenco vai se reapresentar, iniciar novamente o trabalho. Você pretende utilizar os demais jogadores já para essas próximas rodadas do Campeonato Carioca, ou já vai fazer uma preparação específica, pensando já em Libertadores? E em relação a reforços, que posição você espera, tem conversado com a diretoria, que você identifica que o time precisa de reforço dentro das características? Perguntou se vai utilizar os principais já nas próximas rodadas, então, e se ele precisa de reforço. A gente vem conversando bastante a respeito disso. Quarta-feira os jogadores se representam, né? Houve uma distinta programação que eu ainda não tinha participado, que era ter que esperar uma decisão de Copa do Brasil, trazer os jogadores na iminência de que tu pudesse ter que jogar para a Libertadores, né? Então a gente trouxe os jogadores, eles trabalharam 4 ou 5 dias, novamente houve o recesso de mais 10. Na apresentação a gente vai se deparar com as reais condições desse retorno. 10 dias podem ser pouco, mas era importante para que os atletas esvaziassem tudo, principalmente do ponto de vista emocional e físico. Isso a gente vai debater ainda. É certo que na reapresentação a gente reavalia. O importante era hoje, nesse momento, né, depois de dois resultados negativos, a gente conseguir a vitória, né, para não deixar o campeonato estadual para trás, que ele é muito importante para a gente. Também serve muito de preparação para os jogos da Libertadores, que serão no próximo mês. Agora, as posições a gente vem trabalhando bastante, né, em função das características, por exemplo,
Por exemplo, né, jogadores de beiradas que nós temos são jogadores hábeis e rápidos na condução de bola, né, imagino que a gente precise, né, de um jogador que tenha na virtude a velocidade, em alguns momentos você empurrar a linha defensiva para trás e criar espaço. Seria Pacheco esse jogador, né? Num jogo que você tá defendendo mais do que o necessário, muitas vezes pela estratégia, outras vezes pela imposição do jogo do adversário. Eu não gostaria de falar em outras posições, né, porque eu ainda estou fazendo essas avaliações. As avaliações do elenco. Ainda está fazendo, gostei dessa. Né, nós estamos hoje, se a gente somar os dois elencos do principal, o 23, nós estamos com perto de 50 jogadores. E a partir desse número a gente vai filtrando e vai conversando com a diretoria para reforçar, se não agora imediatamente, num curto prazo, no médio prazo e no longo também. Time grande está sempre à procura de reforços, né? E o que eu digo para os atletas é a bola, quando sai do pé, ela demora 3 segundos para entrar no gol. Né? E quando eu der 5 minutos, a de Julião demorou 1. 5 que eu boto em campo novamente. Né? E assim eu vou avaliando o meu grupo e vendo aonde a gente precisa reforçar. A de Julião não demorou nenhum segundo para poder entrar no gol. Sobre a resposta anterior, né? A resposta em relação aos garotos. Gostei da fala dele. Basicamente deixando claro, olha só, vai ter jogo que vocês vão entrar, vai ter jogo que vocês vão entrar no segundo tempo. Mas vocês vão ser utilizados e estão sendo mapeados. E sobre contratações. Primeiro ele quer avaliar quem está aqui. Alguns... chegou agora, né? Você está preparado para que mais à frente, caso as críticas que venham surgir do seu trabalho, você está preparado para isso? Eu gostaria de saber de você uma outra colocação. Você, como treinador do Fluminense, está fazendo isso dentro do seu trabalho? Perguntou se está preparado para as críticas? Não, eu não vejo o campeonato Carioca como laboratório. Eu vejo o campeonato Carioca como um campeonato muito importante que nós queremos. Renan, o som de lá tá vindo baixo. Eu vejo também o campeonato Carioca como importante estágio para as competições que a gente tem no ano, e a mais imediata delas é a Libertadores. Né? Então não é um laboratório para mim, é um campo de observação. Né? Não é laboratório, é um campo de observação. Todas as observações feitas no dia do jogo, nos treinamentos, eles vão me ajudar a tomar algumas definições com relação a elenco. Né? Com relação às possíveis críticas, né, que venham relacionadas ao trabalho, né, faz parte da profissão. Né? Eu não imagino passar o período que eu passe num clube, né, sem ser questionado com relação a resultados, a atuações. Isso faz parte. Né, eu não tenho receio nenhum, né, eu também tenho a minha história em outros lugares, né, e isso não me fez abrir mão de trabalhar como treinador, né, pensando nas críticas que viriam, né, dos insucessos, né, faz parte. Assim como eu serei muito elogiado, eu também serei cobrado pelo peso justamente de ter feito história no clube. Vamos para a penúltima pergunta. João Gurgel, do Saudações Tricolores. Penúltima pergunta. Essa das críticas é algo mais óbvio, né? Boa noite, colegas. O Fluminense também está aqui. Boa noite, Roger. Parabéns pela vitória importante, né? Deu uma moral para esse grupo. Roger, durante essa semana, o Michel Araújo falou com a gente em equipe coletiva que foi o pedido dele voltar a treinar para jogar o Carioca. Não só ele, como Ferrari, como Caio Paulista, Pacheco, e aí ficou essa dúvida no ar, se foi um pedido dos jogadores, se foi um pedido seu. Perguntando se foi um pedido dos jogadores ou não, para jogar o Carioca. Hoje eu achei que a questão física, né, pode ter pesado bastante no rendimento de alguns jogadores em campo hoje. Obrigado. Pode ser que o dia mais quente, o recesso que tinha sido anteriormente vindo da semana de treinos pode ter carregado um pouco mais na questão física, porque a semana foi fora de treinamento, mas não foi só isso não. Como eu disse, do ponto de vista tático, a gente não conseguia achar o time no primeiro tempo de marcação e o Flamengo conseguiu jogar. Agora, quando eu respondi na pergunta anterior, falando dessa programação atípica que nós tivemos que fazer, né, voltando de 4 dias de recesso, porque estava na iminência de ter que disputar a pré-Libertadores,
Alguns atletas já tinham manifestado para mim o desejo de permanecer para jogar o estadual se fosse necessário. Nosso planejamento foi feito, né, para que a gente jogasse, né, os primeiros 3 jogos, pelo menos, com o time 23 comandado pelo Ailton. Né, porém, os resultados que não foram o que a gente esperava, ocasionou a necessidade de a gente fazer essa alteração, né? Então houve uma convocação partindo já também, né, de um desejo de alguns atletas que manifestaram poder jogar mais minutos, né, que haviam jogado menos no ano anterior, né? E veio a calhar justamente porque a gente precisava dar uma reforçada, né, para ter os meninos como opção, como aconteceu, né, e poder eu fazer minhas análises com relação ao meu grupo também. Aí, ó, o interessante é um negócio que ele falou, ter os meninos como opção, e não só como, deixa eu abaixar aqui rapidinho, porque o início da pergunta é sempre muito conversa, né? Ter os meninos como opção, e não só como a ideia principal. Ele queria ver os reservas e ter os meninos como opção. A impressão é essa, porque se os meninos são os principais, a opção é muito lá embaixo, né? O Daniel ali do lado, tá um pouco mais pra dentro. Eu queria saber se isso é algo que vocês trabalharam, imagino, e como é que foi pensado, porque não estamos muito acostumados a ver isso, né? E acabou que funcionou muito bem. Hoje, queria saber se também vocês pensam. Acho que a pergunta é sobre o Julião de lateral, né? Então, como no primeiro tempo a gente, como eu disse, conseguir encaixar tendo um 4-4-2 à frente, né, e o meio campo a gente não conseguiu organizar os mecanismos de time de marcação, da frente para trás, abrindo um tripé eu consigo preencher meu meio, né, e começo a atacar o adversário do meu campo para o campo do adversário, ao invés do ataque para a defesa. Né, isso deu um equilíbrio, um preenchimento de meio melhor, a gente conseguiu controlar melhor aquele setor, né, e a ideia de trazer o Igor para dentro é justamente por ele ter essa destreza num campo mais congestionado e a gente conseguir ainda com a sua força de encurtamento, né, a sua força de pressão do meio para as beiradas, a gente aumentar a nossa pressão dentro do campo de ataque naquele terço final ali, né, 20 minutos finais de jogo. Né, e funcionou bem. É um pouco de sorte de principiante também, né, porque se teve pouco tempo para treinar, mas a experiência como treinador vai nos dando algumas capacidades, digamos assim, de entender mesmo que com pouco treino, determinado jogador tem características que possa ser usada naquela função. Não sei se isso vai se repetir outras vezes, né? Mas o certo é que funcionou bem, né? Hoje funcionou, tem dias que não vai funcionar, porque o adversário vai conseguir achar outras soluções na partida. Pessoal, assim encerramos Bem, encerrou a coletiva, vai encerrar a coletiva agora, e gostaria de destacar um ponto importante que o Roger falou, que é, hoje funcionou. E achei legal o reconhecimento dele de que, hoje funcionou. Não vai ser todo dia que vai funcionar. E achei legal a palavra do sorte de principiante, quando ele falou sobre a questão de Julião, né? De que ele tentou preencher mais o meio de campo, fazendo com que o Julião, que normalmente quem joga na lateral, tem uma questão de velocidade, mas Julião é um cara que joga muito no 1 contra 1. Enfim, deu certo no fim das contas, né? E aí eu acho que a sorte de principiante que Roger fala ali, talvez esteja atrelada também à questão de Julião. Julião nunca fez um gol pelo Fluminense. Esse foi o primeiro. Foi um chutaço de fora da área. Ele já deu chutes assim, né? Que a bola passa perto, etc. Eu tenho memórias ali de no Maracanã ver ele chutando assim. Mas algumas respostas a gente precisa sinalizar, né? Enfim, como é o caso, por exemplo, de Campeonato Carioca Laboratório. Não. É um centro de pesquisa ali. É laboratório, claramente. Sobre a utilização dos garotos, de que ele já viu os garotos, agora ele queria ver os reservas. E de que os garotos são opção, mas que vão ter jogos que eles vão ser titulares, e para mim, lembrando, o titular desse time é reserva do principal. Só que tem vagas no principal que estão abertas, inclusive. Né? Então não seria absurdo a gente ver uns garotos em campo. Mas também ficou claro de que a questão física pesa. Quando a gente vê Kaique jogando 30 minutos, mais ou menos, né? Kaique entrou em quantos minutos? Kaique entrou com 10, né? Com 10 minutos, ele jogou 35, 40 minutos. E ele terminou o jogo cansado. Então, assim, é óbvio que a questão física vai pesar.
Mas é bom. Cara, sem sacanagem assim. O Odaí era muito fechado no que ele falava. Então as coletivas dele nunca tinham muitas falas assim, abertas sobre o que ele quis fazer e etc. Porque não que ele não soubesse, mas ele era fechado. Marcão é o tempo todo falando ali do Marcão, falando na terceira pessoa, também não dá pra pegar muita coisa. Diniz era um cara que normalmente falava, ó, botei o cara ali porque eu queria fazer um tripé, ter um jogador que abrisse aqui. Diniz falava mais isso, mas o resultado irritava a gente. É bom ter um cara que senta lá e fala, olha só, tentei fazer isso, isso e isso. Tentei porque a gente, casa disso, e dei sorte, porque aconteceu isso, isso e isso. É bom ver um cara que tá trabalhando na sinceridade. Óbvio que é muito mais fácil fazer isso na vitória. Espero que o Roger continue assim. Gostei da coletiva, né?